Flórida, um paraíso, abundante, vibrante, cheio de vida. Imagine suas praias ensolaradas, os Everglades a perder de vista. Um refúgio para diversas espécies, um ecossistema delicado em perfeito equilíbrio. Mas este paraíso está ameaçado. Uma invasão silenciosa está em andamento. O inimigo? Pitons birmanesas gigantes. Elas se escondem nas sombras, seu número explodindo sem controle. Os Everglades, antes um símbolo de harmonia natural, agora enfrentam uma crise. O equilíbrio está pendendo. Espécies nativas, antes abundantes, estão desaparecendo. As pitons, com seu apetite insaciável, estão dizimando populações. Elas são predadoras de topo. Sua presença é um aperto sufocante no ecossistema. A própria alma da Flórida está em jogo. Das selvas úmidas do Sudeste Asiático, elas vieram. Pitons birmanesas, animais de estimação exóticos soltos ou que escaparam, encontraram um novo lar na Flórida. Sem predadores naturais, elas prosperaram, crescendo a tamanhos monstruosos, algumas ultrapassando 6 metros. Elas são caçadoras silenciosas, sua camuflagem perfeita contra o cenário dos Everglades. Elas atacam com a velocidade da luz, suas poderosas espirais esmagando suas presas. Seu impacto é devastador. Coelhos, guaxinins, até mesmo jacarés americanos são vítimas. A cadeia alimentar é interrompida, o ecossistema jogado no caos. Os Everglades estão mudando, a paisagem outrora vibrante agora ecoando com os fantasmas de espécies perdidas. A questão é, essa invasão pode ser parada? O paraíso da Flórida pode ser recuperado? Os Everglades, uma vasta região selvagem aquática, um labirinto de pântanos e capim-cortadeira brilhando sob o sol da Flórida. Este antigo ecossistema, uma tapeçaria tecida ao longo de milênios, agora hospeda um convidado indesejado, a piton birmanesa, um predador de topo longe de sua terra natal. Sua jornada começou de forma inocente. Animais de estimação exóticos, desejados por sua beleza, seu fascínio exótico. Mas essas criaturas, capazes de atingir tamanhos impressionantes, se mostraram grandes demais para lidar. Donos irresponsáveis, talvez inconscientes do perigo, o soltaram. No abraço acolhedor dos Everglades, um paraíso para serpentes. Os Everglades, repletos de vida, tornaram-se seu campo de caça. Essas constritoras gigantes, seus padrões uma camuflagem perfeita, moviam-se como fantasmas, seus olhos frios e calculistas, sempre em busca. Suas presas, inocentes, espécies nativas, acostumadas à vida no topo, agora enfrentavam uma nova ameaça. Nenhuma criatura estava segura. Pássaros arrebatados do céu, mamíferos, emboscados na vegetação rasteira. Até mesmo jacarés americanos, predadores formidáveis por direito próprio, tornaram-se presas. As pitons, com sua capacidade de engolir presas inteiras, seus poderosos sistemas digestivos, transformaram predador em presa. O equilíbrio estava mudando, e os Everglades, antes um símbolo de resiliência, começaram a tremer. Uma explosão silenciosa. As pitons se adaptaram perfeitamente. O clima subtropical, a abundância de presas, espelhavam sua terra natal asiática. E elas tinham uma vantagem: nenhum predador natural. Elas se multiplicaram rapidamente, seu número aumentando a cada estação que passava. Uma explosão silenciosa, escondida no abraço dos Everglades. Os cientistas observavam com crescente alarme. Os dados eram irrefutáveis. As populações de espécies nativas despencaram. Coelhos, guaxinins, gambás,
seus números dizimados. A cadeia alimentar, antes uma sinfonia de equilíbrio, começou a se desfazer. O impacto das pitons, como ondas em um lago, se espalhou por todo o ecossistema. Os Everglades, antes um testemunho da resiliência da natureza, estavam sendo dominados. A questão era: essa invasão poderia ser parada? O equilíbrio poderia ser restaurado? Ecos de silêncio. Os Everglades, antes um coro de vida, agora sussurram uma melodia diferente. O farfalhar das folhas, o chilrear dos insetos, tudo parece abafado, ofuscado por um silêncio assustador. As pitons, mestres da furtividade, lançaram uma longa sombra sobre este ecossistema outrora vibrante. Seu impacto, um assassino silencioso, se espalha pela cadeia alimentar, deixando para trás um rastro de devastação. Cientistas, estudando a intrincada teia da vida, começaram a notar as mudanças. As populações de coelhos do mato, uma espécie-chave, despencaram. Seus números, antes uma fonte de alimento para uma variedade de predadores, caíram para níveis alarmantes. As pitons, com seu apetite insaciável, estavam consumindo seu caminho através do ecossistema, deixando para trás um vazio que ameaçava desvendar o delicado equilíbrio da vida. Fantasmas dos Everglades. Os Everglades, antes um refúgio para aves pernaltas, agora testemunham seu declínio. Colhereiros, sua plumagem rosa um toque de cor contra a tela verde, tornaram-se uma visão mais rara. Seus locais de nidificação, antes repletos de filhotes, estavam assustadoramente quietos. As pitons, predadoras oportunistas, estavam invadindo ninhos, consumindo ovos e filhotes, deixando para trás um legado de potencial perdido. Mesmo os predadores de topo, as criaturas no topo da cadeia alimentar, não estavam imunes. Linces vermelhos, seus olhos penetrantes, examinando a paisagem, encontravam suas presas habituais escassas. Jacarés americanos, antes senhores das vias navegáveis, enfrentavam competição por comida e território com as constritoras gigantes. As pitons, com sua capacidade de se adaptar e prosperar, estavam remodelando o próprio tecido dos Everglades, deixando para trás um eco assustador do que já foi. Os Everglades, um ecossistema delicado, estava sendo testado como nunca antes. As pitons romperam a ordem natural, empurrando essa teia da vida para a beira do abismo. As consequências foram abrangentes, impactando a saúde do ecossistema. O declínio das espécies de presas levou a um efeito cascata. Predadores enfrentavam a fome ou competiam com as pitons. O delicado equilíbrio foi destruído, deixando uma paisagem incerta. Diante dessa invasão silenciosa, a Flórida revidou. A arma. Não armas de fogo ou armadilhas, mas um chamado às armas para um tipo diferente de guerreiro. O caçador de recompensas de pitons. Armados com conhecimento, coragem e um profundo respeito pelos Everglades, esses indivíduos assumiram uma tarefa assustadora: rastrear, capturar e remover as serpentes do ecossistema que elas ameaçavam. A tarefa não era para os fracos de coração. Os Everglades, implacáveis e vastos, ofereciam esconderijos infinitos para as pitons. Esses caçadores, muitas vezes se aventurando sozinhos ou em pequenas equipes, contavam com seus instintos, seu conhecimento do comportamento das cobras e um toque de ousadia à moda antiga. O deles era um jogo perigoso, uma dança delicada entre predador e presa, com o destino dos Everglades em jogo. Entre esses caçadores modernos, um nome ganhou destaque: Amy Seal,
uma ex-corretora de imóveis que trocou planilhas por escamas de cobra, tornou-se um símbolo da luta contra a invasão da Piton. Sua dedicação era inabalável, seu conhecimento dos Everglades e seus invasores reptilianos incomparável. Ela se movia com uma confiança silenciosa, seus olhos constantemente examinando a paisagem, lendo os sinais sutis que denunciavam a presença de sua presa. Ela entendia as Pitons, seus hábitos, seus esconderijos preferidos. Ela conhecia seus pontos fortes, suas fraquezas, e ela usava esse conhecimento a seu favor, rastreando-as através da vegetação densa, vagando por águas turvas, nunca desistindo, nunca recuando. A cada Piton capturada, a cada ninho removido, ela diminuía a população invasora. Suas ações um testemunho do poder da determinação humana diante da crise ecológica. O sistema de recompensas, embora controverso, oferecia um vislumbre de esperança. Para cada Piton removida, a pressão sobre as espécies nativas diminuía, o equilíbrio voltava ao normal. Mas as perguntas persistiam. Isso era suficiente? O sistema de recompensas, com seu foco em cobras individuais, realmente abordava a raiz do problema? Alguns defendiam medidas mais drásticas, a introdução de um predador natural, um agente de controle biológico. Outros defendiam a pesquisa, uma compreensão mais profunda da biologia e comportamento das Pitons, o desenvolvimento de métodos de controle direcionados. O debate continuou, uma tapeçaria complexa de preocupações ecológicas, considerações éticas e a necessidade urgente de encontrar uma solução que garantisse a sobrevivência dos Everglades. O sistema de recompensas, embora considerado por alguns como um mal necessário, gerou uma tempestade de controvérsias. Grupos de direitos dos animais, suas vozes se elevando em um coro de dissidência, questionaram a ética, a moralidade de tal programa. Era certo, argumentavam eles, colocar humanos contra animais em uma batalha pela sobrevivência, sancionar o assassinato de uma criatura simplesmente tentando existir em um mundo que não é o seu? O debate continuou, alimentado por argumentos apaixonados de ambos os lados. Alguns apontavam para o impacto das Pitons nos Everglades, as consequências devastadoras de seu apetite desenfreado. Outros rebatiam com a crueldade inerente à caça, o sofrimento infligido a criaturas incapazes de se defender da engenhosidade humana. Entre as vozes levantadas contra o sistema de recompensas, uma ressoou com força particular. Clifford Warwick, um renomado especialista em bem-estar animal, emergiu como um crítico ferrenho do programa. Seus argumentos enraizados na ciência, compaixão e um profundo conhecimento da complexa relação entre humanos e o mundo natural. Warwick argumentou que o sistema de recompensas, longe de ser uma solução, era um sintoma de um problema mais profundo, a tendência humana de ver o mundo natural através de uma lente antropocêntrica, de priorizar os interesses humanos acima de tudo. Ele pediu uma abordagem mais humana, enraizada na pesquisa científica, no desenvolvimento de métodos de controle não letais que abordassem o problema da Piton sem recorrer à violência. Para piorar as coisas, havia o Desafio Python anual, um evento altamente divulgado que atraía caçadores de todo o país, todos ansiosos para testar suas habilidades contra os habitantes mais notórios dos Everglades. Enquanto os organizadores anunciavam o evento como uma forma de aumentar a conscientização sobre o problema da Piton, os críticos o condenaram como um espetáculo macabro, uma celebração da morte disfarçada de conservação. As imagens falavam por si. Caçadores, seus rostos radiantes de orgulho, segurando os corpos sem vida de suas presas. As Pitons,
Antissímbolos de poder e graça, agora reduzidas a troféus, suas mortes transmitidas para o mundo ver. A mensagem, argumentavam os críticos, era clara, que a violência era uma solução aceitável, que as vidas dessas criaturas eram dispensáveis em nome da restauração ecológica. Os Everglades da Flórida, um testemunho da grandeza da natureza, agora estão em uma encruzilhada. A invasão da Piton, um lembrete severo do impacto da humanidade no mundo natural. O caminho a seguir é incerto, uma tapeçaria tecida com fios de esperança e desespero. Os caçadores de recompensas continuam sua busca implacável, removendo pitons do ecossistema. Os cientistas, armados com dados, buscam fraquezas e soluções inovadoras. Mas a pergunta permanece: este ecossistema pode realmente se curar? A educação pode ajudar a prevenir futuras introduções de espécies invasoras. A restauração do habitat pode revitalizar áreas degradadas. E a pesquisa pode desbloquear novas estratégias e tecnologias. O destino dos Everglades está em jogo. A hora de agir é agora.